Olá, eu sou o acadêmico Nazareno Batista, do curso de Direito da Universidade de Milton Lins, do campus Manacapuru, Amazonas. O nosso grupo, denominado Protagonistas do Direito, formado por mim, acadêmico Nazareno Batista, formado pela acadêmica Kézia Lima, pelo acadêmico Marcílio Júnior e pela acadêmica Karen Santos. Nós iremos discorrer sobre bens e coisas. Está disponível no Código Civil, nos artigos 82 a 85, onde coisas é o gênero, né? E bens é a espécie. Coisas, porque são os objetos, são todos os objetos que estão disponíveis na natureza, com exceção das pessoas humanas. Bens, que é a espécie, são todas as coisas que estão na natureza, porém dotadas de valor econômico, suscetíveis de apropriação. Temos alguns exemplos de bens, né? Temos aí livros, computadores, veículos, casas, prédios, terrenos, embarcações, navios, aeronaves. Bem, para que o entendimento das pessoas que estão trabalhando no campo do direito, os operadores do direito, o Código Civil fez uma classificação da seguinte forma. E aí nós temos os bens móveis e imóveis, os bens fungíveis e infungíveis, nós temos os bens consumíveis e inconsumíveis, os bens divisíveis e os bens indivisíveis, os bens singulares, os bens coletivos, os bens principais, os bens acessórios, os bens particulares e os bens públicos. Temos também o regime de minas e os bens disponíveis e os bens indisponíveis. Bem, a minha parte que eu irei discorrer, eu vou tratar sobre as questões dos bens divisíveis e indivisíveis, do regime de minas e dos bens disponíveis e os indisponíveis. Bem, com relação à classificação dos bens divisíveis, nós temos aí os bens divisíveis e os indivisíveis. Os bens divisíveis são aqueles que estão suscetíveis a fracionamento, né, onde nós poderemos dividir esse bem e ele não perde a sua essência, a sua forma e seu valor econômico. Por exemplo, se nós pegarmos um bem de uma saca de feijão que contém 60 quilos e dividirmos, fracionarmos em 60 quilos iguais, esse bem não irá perder a sua essência, a sua forma física, seu valor nutricional e seu valor econômico. Continuará sendo o feijão da mesma forma como se tivesse integrado dentro da saca. Tudo bem? Com relação aos bens indivisíveis, os bens indivisíveis são aqueles bens que não podem ser divididos, porque assim eles vão perder a sua essência, a sua forma física e o seu valor econômico. Por exemplo, se nós pegarmos um touro, reprodutor do campo, um gado, se nós dividirmos ele, nós vamos matar eles e eliminaremos esse bem. Se pegarmos um veículo, da mesma forma também, se dividirmos esse bem, ele perderá a sua essência e o valor econômico. Tudo bem. Com relação ao regime de minas, o regime de minas foi um regimento que a coroa portuguesa criou em 17 de abril de 1702, ainda no Brasil colônia, a fim de controlar a exploração dos bens ouro extraído das minas, né, para poder controlar e assim evitar a sonegação por parte das pessoas que estavam extraindo. Então, onde tinha uma capitania hereditária, eles instalavam esse regimento a fim de controlar a exploração e a cobrança dos impostos desses bens ouro extraído. E finalizando, com relação, mas não menos importante, é claro, mas teremos aí os bens disponíveis e os bens indisponíveis. Os bens disponíveis são aqueles bens que estão disponíveis a fim de que sejam feito um inventário para fim de pagamento de dívidas. E os bens indisponíveis são aqueles que não estão disponíveis, né? Ou seja, estão sob o segredo da tutela da justiça. Muito bem, até aqui eu encerro essa parte desses bens, onde será feita a continuação da explanação pela nossa colega acadêmica Kézia Lima. Olá, dando continuidade, eu sou a acadêmica Kézia Lima e vou falar sobre os bens fungíveis e os bens infungíveis. E onde podemos ver uma definição sobre bens infungíveis. Lá no Código Civil, artigo 85, nos dá uma definição bem clara de bens fungíveis, que são aqueles bens que podem ser substituídos por outros, que são bens
da mesma espécie, qualidade, quantidade. Então, esses bens podem ser substituídos, então eles são classificados bens fungíveis. O exemplo bem claro é o dinheiro. O dinheiro pode ser substituído por outro, então são bens fungíveis. Um celular, por exemplo, um exemplo bem claro para vocês. Um celular pode ser substituído por outro? Sim, então um celular é classificado bens fungíveis. Em relação aos bens infungíveis, aonde é que nós podemos ver uma classificação? Quanto aos bens infungíveis, no referido código não nos dá uma classificação sobre os bens infungíveis, mas isso não nos restam dúvidas de que bens infungíveis é o oposto de bens fungíveis. Então, logo, se classifica de que bens infungíveis são coisas que não podem ser substituídas. E um exemplo são as obras de artes, que são produzidas em série, que foram personalizadas apenas uma. Então, se tem uma só, não pode ser substituída, a classificação é bens infungíveis. Objetos raros, relíquias de família, coisas que não podem ser substituídas, são bens infungíveis. Essa foi a classificação de bens fungíveis e bens infungíveis. Bens fungíveis podem ser substituídas, bens infungíveis não podem. Agora eu vou falar para vocês sobre os bens principais e os bens acessórios. E sobre os bens principais, você encontra ele lá no artigo 92, que diz que bem principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Então, logo se vê que bem principal, um exemplo bem claro de bem principal são terras, né? Lotes, loteamento, isso são bens principais. E bens acessórios, no Código Civil 92, diz que acessório é aquele cuja existência supõe a do principal. O que quer dizer supõe? Que como bem principal é o solo, bens acessórios são casas, onde você constrói no solo, prédios. Então, tudo isso incorpora o bem principal. Então, sem o acessório, o bem principal não é completo. Então, precisa do bem principal, precisa do bem acessório. Então, isso forma bem principal e bem acessório. E agora, irei falar sobre os bens singulares e bens coletivos, previstos nos artigos 89, 90 e 91. O artigo 89 do Código Civil são singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente de demais. Exemplos: são aqueles bens que, embora reunidos, nós temos uma individualização desse bem. Ele é um bem distinto e autônomo. Podemos exemplificar como um livro. O livro é um bem distinto e autônomo. E também podemos colocar que os bens singulares, eles estão estabelecidos de duas formas: bens singulares simples e bens singulares compostos. Os bens singulares simples são aqueles que os componentes do bem fazem parte do bem pela própria natureza. O cavalo, a pata, a orelha, faz parte do cavalo pela sua própria natureza, como também uma árvore, que é a raiz, os galhos e as folhas fazem parte naturalmente de uma árvore. Também temos os bens singulares compostos, em que os componentes do bem fazem parte do bem pelo trabalho do homem. Exemplo, um carro, como a roda, os pneus, o volante, o banco. Com a obra, o homem se forma o carro. E como os bens coletivos, de acordo com o artigo 90 do Código Civil, que constitui a universalidade, de fato, a pluralidade dos bens singulares, que, pertinente à mesma pessoa, tenham destinação específica. Por exemplo, em uma adega de vinho, eu posso dispor, negociar uma garrafa de vinho, como também as demais garrafas de vinho da adega. O artigo 91 do Código Civil, ele constitui a universalidade de direito, com o complexo de relações jurídicas de outras pessoas dotadas do valor. Como exemplo, no patrimônio temos vários bens de uma pessoa e quando reunimos eles formam um todo, onde esse direito é dado pelas leis que o assegura.
Já no artigo 84 do Código Civil, determina que conservam a sua qualidade móveis os materiais destinados a alguma construção, enquanto não foram empregados. Exemplo, a telha, as portas, as cerâmicas e outros. O artigo 84 do Código Civil também determina que readquire a qualidade de móveis os materiais de construção provenientes de demolição de um prédio, como também telhas, portas, fechaduras e outros em que não colocados em um outro prédio possam ser utilizados. Dando continuidade, eu sou a acadêmica Karen Santos e vou falar um pouco sobre bens consumíveis e não consumíveis. Os bens consumíveis, cujo uso importa em destruição imediata da própria substância, sendo considerados também os destinados à alienação. Os bens consumíveis podem ser divididos em dois bens consumíveis, de fato, natural ou materialmente, e os bens consumíveis de direito, juridicamente consumíveis. Os bens consumíveis de fato são bens móveis cujo importa a destruição imediata da própria substância, exemplo, gêneros alimentícios. Já os de direito são os destinados à alienação, exemplo, o dinheiro. Os bens inconsumíveis são os que admitem uso reiterado, sem destruição da sua substância, exemplos, sapatos, roupas, carros e etc. Agora eu vou falar um pouco também sobre bens públicos e bens privados. Prefere-se a expressão bem públicos a domínio público. De acordo com o Código Civil, artigo 98, são bens públicos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público e interno, quais sejam União, Estados, municípios, autarquias e fundações públicas. Já os bens privados, que têm características do uso individual, ou seja, o consumo de uma pessoa exclui o consumo da outra. Geralmente, estes bens são oferecidos pela iniciativa privada, ou seja, são bens que uma pessoa investe na fabricação para seu proveito de alguma forma. Bem, gente, aqui concluímos nosso trabalho, que discorremos sobre bens e coisas, onde está contido no Código Civil, nos artigos 82 a 85, e assim levamos essas informações a todos vocês que puderam ter uma noção geral dos bens e coisas que o nosso Código Civil nos proporciona. É isso aí, gente. Se vocês gostarem, dê um like, ative o sininho e fique por dentro de todas as informações. E olha, foi muito gratificante participar desse vídeo e fazer e contribuir para informações a vocês sobre os bens. Ok. E esse foi o nosso grupo Protagonistas do Direito!